Você está assistindo a este vídeo agora mesmo, porque há algo na parte de trás de sua mente te consumindo. Uma tarefa que você sabe que precisa fazer isso. Mas toda vez que você pense nisso, seu cérebro encontra 1000 desculpas para fazer outra coisa. Se você me dá exatamente 14 minutos ou não, importa a duração deste vídeo. Eu ensinarei. Você sabe como acabar com a procrastinação para sempre. E veja bem, não estou falando de outra técnica de autoajuda sem graça que você vai. Experimente por uma semana, e depois, desista. Eu estou falando sobre uma reprogramação completa do seu sistema nervoso. Uma mudança tão grande e tão profundo, que você sairá daqui com uma abordagem completamente diferente para as tarefas difíceis em sua vida. Eu sei, é exatamente assim que você se sente. Você pensa que está preguiçoso, fraco e indisciplinado, mas consegue para descobrir uma verdade surpreendente. A procrastinação não tem nada a ver com força de vontade. Trata-se de um sistema dentro de você, um cérebro completamente desequilibrado. E se você me dá toda a sua atenção agora, mesmo, sem pausas, sem checar o seu telefone, sem fazer mais nada, eu garanto que você sairá daqui sabendo como para alterar esses padrões neurológicos de uma vez por todas. Mas, antes de chegarmos a isso, no vídeo, peço que você se inscreva no canal, curta o vídeo para ajudar o canal, alcança mais pessoas e ative o sino de notificações para não perder nada conteúdo futuro. Agora, voltando ao vídeo, capítulo 1, Destruindo a maior mentira. Deixe-me começar destruindo a maior mentira que você conta a si mesmo todos os dias. Eu procrastino porque sou preguiçoso. Absolutamente fácil. Procrastinação não é preguiça. Na verdade, é mais como um malme, tipo específico de medo, disfarçado, que botando sua vida, sem que você sequer percebendo isso. Vou explicar. Exatamente o que acontece no seu cérebro quando você evita uma tarefa importante. Porque compreender isso mudará sua vida. Para sempre. Existe uma pequena região em seu cérebro chamado amígdala. Tem o tamanho de uma noz, mas controla virtualmente tudo o que você faz ou deixa de fazer. E sua região foi programada por milhões de anos de evolução com uma única nossa missão, é detectar ameaças e manter você seguro, vivo. Mas aqui está o problema. Seu amígdala é estúpida. Ela não consegue distinguir entre enfrentar um leão faminto na savana africana, ou ter que encontrar os seus metas no trabalho. Para isso, ambos representam o mesmo nível de perigo mortal. Quando você pensa naquela apresentação, precisam se preparar. Aquele projeto que está 3 semanas atrasado, ou aquela conversa difícil que você precisa ter com seu chefe. Este primitivo região do seu cérebro desencadeia um alarme ensurdecedor. Perigo! Corra agora! Ou você morrerá. Então, seu córtex pré-frontal, mais parte evoluída e racional do seu cérebro, aquele que deveria ser seu aliado, torna-se seu pior inimigo. Obedece cegamente ao alarme da amígdala dispara e começa a criar desculpas mais elaboradas e convincentes. Você já ouviu falar? Eu não tenho o suficiente. Chegou a hora de fazer isso direito. Eu preciso pesquisar mais. Antes de começar, farei isso quando estiver mais inspirado. Hoje não é o dia ideal. Vou deixar para depois. Amanhã, de acordo com um estudo realizado por pesquisadores da Universidade de Rochester. Essas desculpas que parecem tão lógicas e racionais, não são realmente racionais pensamentos, são racionalizações. Criado para justificar uma decisão. Sua amígdala foi criada há muito tempo para fugir. Uma neurocientista, com mais de 20 anos de experiência no estudo do comportamento humano, explica isso. Seu cérebro primitivo tem apenas uma nossa missão: é manter você respirando. E por isso, qualquer coisa que seja incerta, desconfortável, ou que possa causar qualquer coisa a esse tipo de dor, é interpretado como uma ameaça para sua sobrevivência. Então ele ativa o seu mecanismo de escape automático. Quando você evite iniciar aquele projeto importante, não é porque você não quer, é porque uma parte primitiva do seu cérebro está sussurrando veneno em seu ouvido.
E se você falhar miseravelmente? E se você descobrir que não é tão inteligente assim, como você imaginava? E se todo mundo perceber que você é uma fraude? Melhor nem tentar. Pelo menos. Assim, você não se decepcionará. Este é o primeiro ponto revolucionário. Você precisa entender. A procrastinação é uma configuração incorreta. Mecanismo de defesa. Seu cérebro não estão tentando te sabotar. Tentando te proteger da possibilidade de falha, julgamento ou desconforto. Mas aqui está a parte que ninguém lhe te diz. E isso vai mudar completamente. Como você lida com isso? Existe um método cientificamente comprovado de reprogramação. Esse sistema de procrastinação. E nos próximos minutos, vou te mostrar exatamente como. Capítulo 2. O segredo da dopamina. Ninguém sabe sobre isso. Para hackear o seu sistema de procrastinação, você precisa de entender a neurobiologia por trás disso tudo. E isso significa falar sobre dopamina de uma forma que provavelmente ninguém jamais experimentou. Já te expliquei isso antes. Todo mundo fala sobre dopamina como se fosse apenas a substância química do prazer. Isso está completamente errado. A dopamina não é sobre prazer, é sobre determinação, motivação. É literalmente a combustível neurológico que te mantém em movimento após um gol, mesmo quando cada fibra deseja ser está gritando para você ceder. Para cima, existem duas completamente diferentes sistemas de dopamina operando em seu cérebro. Entendendo a diferença entre eles explicará por que você pode maratonar uma série por 8 horas. Estou bem, mas não consigo estudar por 30 minutos. Dopamina fásica. São picos explosivos e viciantes que te fazem agir impulsivamente. É o que acontece quando você clica nisso. Vídeo aleatório. Quando você deveria estar trabalhando, é isso que te faz rolar a página Instagram por horas. É o que te define. Quebre sua dieta, beba álcool e faça compras desnecessárias. Sistema 2. Tônico. Dopamina. É o fluxo constante e sustentado que mantém você focado em uma tarefa desde o início para finalizar. É essa dopamina que faz você pegar um livro de 400 páginas e o lê. É o que permite que você se sente. Ainda assim, mantenha a atenção e a motivação, sem outras 1000 interessantes coisas que te distraem. Aqui está o problema com procrastinadores crônicos. A dopamina fásica sequestra completamente o tônico. Dopamina é como ter uma mangueira de jardim, constantemente gerando motivação para as suas tarefas importantes. Mas alguém fica te impedindo desligá-lo para usá-lo para outras coisas, mais tarefas interessantes e imediatas. Uma Stanford pesquisador universitário que tem sido estudando a neuroplasticidade há mais de uma década, explica: o cérebro moderno é constantemente bombardeado por estímulos que são projetados para sequestrar nossa recompensa sistema. Mídias sociais, jogos, vídeos, notificações, todas elas são otimizadas para gerar picos fásicos de dopamina. E aqui está a parte assustadora. Toda vez que você ceder a esses impulsos, literalmente estar a reprogramar seu cérebro para preferir gratificação instantânea em detrimento do foco. Trabalho produtivo. Capítulo 3. Nomeando o seu medos. Quero que você pare por um segundo e pense nessa tarefa que você está realizando. Evitando. Agora, responda honestamente. O que é qual? O medo por trás disso? Medo de não ser suficientemente bom? Com medo de descobrir. Você não é tão inteligente quanto pensava. Com medo de começar e não conseguir terminar? Ou medo de ser julgado por outros? Nomeie seu medo e escreva-o para baixo. E aqui está o ponto. Quando você o escrever à mão, você ativa uma função diferente. Parte do cérebro, o córtex motor, em conexão com o sistema LB e C. Isto elimina o medo do abstrato e transforma em algo concreto que você poderoso. Medos sem nome são como gigantes sombras na parede, mantendo você constantemente em alerta. Mas quando você o externalizar esse medo, você o transfere para outra dimensão. Processamento irracional e emocional. Para o pré-frontal lógico,
e racional córtex. Nomear seu medo é o primeiro passo. Um passo para vencer a procrastinação. Capítulo 4. O medo da inação. Agora, vou te ensinar algo contraintuitivo. Como ter medo de coisa certa a fazer. A maioria das pessoas tem medo de ação. Eu vou te ensinar a ter medo da inação. Feche os olhos e visualize isso comigo. Take a six message. Até agora, você ainda não fez nada. Sobre o que você está evitando hoje. Como você se sente? Que oportunidades você tem? Sentiu falta de alguma coisa? Que versão de você tem? Você deixou morrer? Agora, avancemos 3 anos no tempo. A mesma procrastinação. Os mesmos medos. Como é sua vida? Essa visualização não tinha como objetivo torturá-lo, mas para reconfigurar sua decisão M. O maior risco é não tentar e fracassar. É nunca tentar e para sempre. Imaginando o que aconteceria se seu cérebro evita a dor imediata de começar, mas ignora a dor gigantesca a longo prazo. Arrependimento. Quando você aprende a temer a inação, mais do que a ação, algo poderoso acontece. A procrastinação se torna mais doloroso em comparação com a tomada de atitudes. Capítulo 5. O jogo da dopamina. Seu cérebro é guiado por meio de algumas vias dopaminérgicas. Os caminhos controlam sua motivação para executar tarefas gratificantes. O problema é o mundo está cheio de distrações que sequestrar sua dopamina. É por isso que você precisa de uma estratégia. Organize sua vida como isto. Uma tarefa de cada vez. Anote. Apenas uma coisa difícil que você precisa fazer hoje. Seu cérebro não consegue liberar tônico, dopamina, para atingir múltiplos objetivos simultaneamente. Defina prazos artificiais. Se você acha que você precisa de 4 horas, reserve 3. A pressão controlada aumenta sua eficiência. Escolha sua recompensa. Antes você começa algo que você realmente deseja, mas que você só poderá receber depois concluindo a tarefa. Remover distrações. Coloque seu telefone em outro lugar, sala, feche as abas e desligue notificações. E lembre-se, a recompensa tem que ser intencional, não automático. A Netflix não é uma recompensa se você já assiste por hábito. Redes sociais não é uma recompensa se você abrir fora de acabe com o tédio. Transforme a diversão em uma recompensa merecida. Dessa forma, a tarefa se torna mais envolvente e o prazer da recompensa mais intenso. Mas tenha cuidado, há um inimigo oculto que pode sabotar isso todo o sistema. Perfeccionismo. Em capítulo 6. O inimigo oculto. O perfeccionismo. Muitas pessoas pensam que os perfeccionistas são produtivos. Perfeccionismo se disfarça de lógica. Não vou começar agora, porque tenho uma consulta agendada em 2 horas. Preciso de inspiração para fazer um bom trabalho? O ambiente não é perfeito. Não é o momento certo. Esses pensamentos são armadilhas. A verdade é que não existe nada perfeito. Tempo. Somente no momento em que você decidir comece. Use a regra dos minutos imperfeitos. Comprometa-se a fazer 2 minutos de trabalho mal feito, sem pressão para ter um bom desempenho, sem expectativas de resultados. Simplesmente faça. Porque o maior obstáculo não é fazer bem, está começando. Assim que você quebrar a inércia, continuar torna-se muito mais fácil. Seu cérebro não consegue usar desculpas perfeccionistas contra algo você já aceitou que será imperfeito. Capítulo 7. O poder de ambiente. Você não é mais forte que seu ambiente. Se sua mesa estiver cheia de distrações, se o seu quarto estiver desarrumado, se o seu telefone vibrar a cada minuto, você já perdeu a batalha anterior. Até mesmo começa. A procrastinação é frequentemente apenas um reflexo do ambiente na situação em que você se colocou. Quer mudar seu comportamento? Mudar o cenário. Crie um espaço para ação. Limpo, minimalista, sem excessos. Faça a tarefa inevitável. Se você precisar, escreva. Deixe seu caderno ou computador de lado. Abra na tela à direita. Reduza
Atrito, para o que você quer fazer e aumentar o atrito, para o que você deseja evite. Mantenha o telefone fora do seu alcance. Instale bloqueadores de sites, ocultar atalhos, que distraem. Seu cérebro segue o caminho de menor resistência. Se você criar um ambiente que facilita a ação e dificulta a fuga, a procrastinação perde seu poder. Capítulo 8. A regra da clareza. Procrastinação não é preguiça. Muitas vezes é confusão. Você não começa porque não sabe exatamente como no início. A tarefa parece uma gigantesca coisa amorfa monstro. O antídoto? Clareza. Tome a tarefa e divide-la em partes tão pequenas em pedaços que se tornam ridículos. Não. Escrever um livro. Mas abrir o documento e escreva o título. Não organize tudo. Casa, mas dobre 3 camisas. Estou a técnica ativa, o efeito Zeigarnik. Sua mente detesta tarefas inacabadas. Seymour Combs, mesmo que com pequenos passos, com o seu cérebro, cria uma tensão interna que impulsiona você. Deve continuar até terminar. Não aguarde que a clareza surja por si só. Construa a clareza dividindo o grande em partes menores. Minúsculos fragmentos. Capítulo 9. Você já percebeu que você tende a procrastinar mais quando está cansado? Seu cérebro consome cerca de 20% da sua energia. Energia do corpo. Quando os níveis de energia estão baixos, isso naturalmente acontece. Busca atividades menos extenuantes. Portanto, energia não é um luxo, é uma estratégia. Dharmabam, não há outra técnica que pode compensar mal noites. Mexa-se. Exercício aumenta o fluxo sanguíneo e a função mental clareza. Alimente-se de forma inteligente. Não viva à base de açúcar e picos de cafeína. Respeite os seus ciclos. Identifique se você é mais produtivo pela manhã e tarde à noite. E organizar o mais difícil tarefas durante esse período. Se você não administre sua energia, não importa quantas técnicas de produtividade você aprenda, seu corpo sempre estará mais perto do que você mente exausta. Capítulo 10. O contrato consigo mesmo. A procrastinação é fortalecido pela falta de comprometimento. Você diz: um dia eu faço isso, mas o dia nunca é hoje. Crie contratos consigo mesmo. Pode ser simples. Anote a tarefa em um pedaço de papel. Assine-o e faça-o visível. Ou, mais intenso, conte para alguém. Admita isso publicamente. Criar consequências reais para quem não tomar as providências necessárias. Ação, o compromisso transforma a intenção em obrigação. E quando você coloca você em posição de honrar o seu palavra, sua identidade começa a mudar. Você passar de alguém que procrastina para alguém que entrega. Capítulo 11. A identidade de guerreiro. No fim, superar a procrastinação não se trata de truques ou atalhos. Tudo depende de quem você é. Decidi ser. Miyamoto Musashi, o samurai lendário, não esperou por motivação para entrar em greve. Ele agiu porque a ação era a sua identidade. Você não tem para ser um samurai, mas você tem que assumir suas responsabilidades diárias. Batalha. Toda vez que você age apesar do medo, apesar da dúvida, apesar da vontade de adiar, fortalece o guerreiro, identidade dentro de você. E pouco por aos poucos, a procrastinação deixa de ser um problema, hábito que se torna apenas uma lembrança distante. Se você assistiu a este vídeo até aqui, agradeço muito pelo seu tempo. Eu também convido você a assistir a este vídeo, que é aparecendo na sua tela. Tenho certeza você encontrará lições valiosas. Seja presente, caminhe com honra. Saiga